Olá pessoal, meu nome é Ângelo Martins Fraga e junto com o professor Dalton e o professor Lúcio ministramos a disciplina de Topografia 2 do curso técnico de Agrimensura do IFSC. E nesse vídeo vamos ver sobre as miras utilizadas em topografia, quais são os tipos de mira e vamos treinar um pouco de leitura em mira também. As miras são instrumentos que servem para medir a distância vertical de um ponto de interesse até o plano de visada horizontal estabelecido pelo nível. Existem diversos modelos de mira e vou citar e estou mostrando aqui a imagem de duas bastante comuns. À esquerda, a mira comum, com marcações centimétricas, e a mira em código de barras no lado direito. Depois eu vou mostrar uns outros exemplos de mira. Então, esse equipamento, que é uma régua grande, gigante, pode ter de 2 a 4 metros, ela que vai ser apoiada sobre o ponto de interesse e, a partir do plano horizontal estabelecido pelo nível, é feita a leitura da distância vertical sobre essa régua. Então, lá no nivelamento geométrico, a mira vai apoiada sobre o ponto que se quer nivelar, se a gente quer obter a cota e o desnível. Então, no nosso esquema aqui, uma vez estabelecido o nível, instalado o nível corretamente, esse nível, vamos ver quais são os tipos de nível que pode ser também, ele estabelece um plano horizontal e a mira, ela vai lá apoiada sobre o nosso ponto que eu quero estabelecer o desnível. Então, a nossa mira eu vou apoiar aqui, ó, sobre o ponto A, faz sua leitura da distância vertical sobre a mira com o nível da distância vertical que separa o plano de visada do equipamento até o ponto onde está apoiada a mira, e faço isso no segundo ponto, no ponto B, e a partir dessas duas leituras a gente pode calcular variáveis como desnível entre esses dois pontos. As miras em código de barras elas são utilizadas exclusivamente para leitura pelo nível digital. Então, esse tipo de mira é utilizada para fazer leitura com o nível digital. É o nível que vai fazer eletronicamente a leitura sobre o nível. Aqui no lado direito a gente tem uma imagem da imagem que o nível tem. Mas nós não fazemos a leitura. Nós não fazemos a leitura porque é o código de barras que é o nível que vai entender. O nível vai fazer essa leitura eletronicamente. Já a mira centimétrica, ela que a gente vai utilizar com o nível óptico automático. Um exemplo aqui do nível óptico automático, onde a leitura vai ser feita por nós, os operadores, os técnicos, e vai ser anotada em uma planilha específica. Então a gente vai focar agora nessas miras centimétricas. A verdade, apesar do tipo, do material, ela poder ser de qualquer uma dos dois tipos de linguagem, vamos dizer assim, mas nós vamos se dedicar bastante a aprender a fazer leitura sobre essas miras centimétricas para utilizar com equipamentos do tipo nível óptico automático. Quanto ao tipo de material utilizado para a fabricação dessas miras, elas podem ser construídas, por exemplo, em madeira, que são as miras de madeira. Na primeira figura aqui do lado direito, a figura da esquerda é uma mira, um exemplo de uma mira de madeira. As miras de madeira são fabricadas com madeira seca e de pouca dilatação linear. Temos que imaginar também que esse instrumento, à medida que a temperatura aumenta ou diminui, esse instrumento também está propenso a volumetricamente aumentar de tamanho, e diminuir de tamanho. Se a gente pegar grandes variações de temperatura, a gente pode encontrar grande variação de tamanho. Não vou dizer valores, não vou dizer grande, mas uma dilatação, uma variação que pode ser considerável para trabalhos de grande precisão. Então a madeira ela tem uma grande vantagem, que ela tem pouca dilatação linear. À medida que a temperatura varia, ela pouco varia de comprimento. A graduação na madeira ela pode ser pintada diretamente sobre a madeira ou também utilizada adesivos especiais. As miras em alumínio,
Elas são fabricadas, obviamente, em alumínio, que possui um grande coeficiente de dilatação linear. Então, essa é uma desvantagem das fibras em alumínio. Das fibras em alumínio, não, desculpa, das miras em alumínio. Mas essa dilatação linear ela também pode ser corrigida através de uma tabela de temperatura que é gravada na própria mira. Então, isso é uma variação que ela é contornável. Um outro tipo de material que é utilizado para a fabricação de mira é o INVA. O INVA é uma liga metálica que, das que existe, é a que tem o menor coeficiente de dilatação linear conhecido. Então, aqui no exemplo da mira de INVA, o INVA é essa tira metálica que tem aqui no centro. Elas são utilizadas para nivelamentos de altíssima precisão. É o que está dizendo aqui, as miras de INVA são utilizadas apenas em nivelamento geométrico de primeira ordem, que é de altíssima precisão. Pelo INVA ser um material especial, relativamente caro, e é uma mira bastante delicada também, mas é um outro tipo de material de construção de mira, essa liga metálica chamada INVA. Um outro tipo de mira, que eu não tenho figura para mostrar para você, é a mira de fibra de vidro. Elas não são fabricadas no Brasil, são importadas do Japão e também possuem pouca dilatação linear. A gravação na mira de fibra de vidro é feita diretamente sobre a mira, que vai ser revestida por uma camada de PVC. Então existem 4 materiais básicos de construção de mira e cada um desses materiais vai ter os prós e contras. A gente vai ver alguns deles aí na sequência. O comprimento, o tamanho dessas miras, elas variam normalmente entre 2 a 4 metros de comprimento. Para verticalizar a mira, independente de qual for, a gente vai ter que utilizar um outro acessório, que é o prumo ou nível esférico de cantoneira. Esse equipamento que a gente está vendo aqui no lado esquerdo em detalhe. Ele possui uma precisão melhor do que 1 grau. Com a bolha centralizada no circo. Então, aqui no detalhe do lado direito, que é a utilização do nível esférico de cantoneira, ele é de cantoneira porque é a vantagem dele que a gente pode encaixar em qualquer um dos lados da mira. E ele é esférico porque esse vidro aqui, onde a gente está vendo a bolha presa lá dentro, ele não é plano, ele é esférico, mas é um arco bem pequeno, na verdade, da esfera. E ele tem uma precisão bem boa, de 1 grau. De até 1 grau, sendo que a bolha tem que estar centralizada ali no círculo. Então, sempre que eu vou utilizar uma mira, durante a leitura da mira, eu preciso verticalizar essa mira, deixar ela exatamente na vertical. E para verticalizar essa mira, a gente vai utilizar também esse outro acessório, que é o nível de cantoneira. Algumas miras elas já vêm com encaixes próprios para prumos esféricos de encaixe específico, mas não são muito utilizadas essas. A maioria das vezes a gente sempre vai utilizar esses níveis de cantoneira. Quanto ao modo de articulação, as miras elas podem ser de encaixe, que é o tipo telescópica, ou uma mira dobrável, que a gente chama de mira de dobradiça. Aqui no lado esquerdo a gente tem um exemplo de uma mira telescópica, e eu queria frisar com vocês que percebam que ela tem aqui, ela é telescópica por quê? Porque ela é de encaixe, ela tem várias partes, 4 partes de 4 metros. Ela vai ter 4 partes que uma parte entra na outra. E na parte traseira dessa mira, se a gente ver o verso dessa mira, ela vai ter um botão de pressão, é com esse botão que a gente encaixa uma parte na outra. Então esse é o exemplo de uma mira do tipo telescópica. Um outro tipo de mira que a gente pode encontrar aí são as miras de dobradiça, ou mira dobrável. Um detalhe, perceba aqui no lado direito agora, ela tem uma parte aqui, e ela tem uma dobradiça. Essa mira aqui ela tem um total de 4 metros, aqui em detalhe a gente vê ela dobrada. Ela tem um total de 4 metros, que ela tem um total de 1, 2, 3 dobradiças. Na fotografia inferior a gente percebe uma dessas dobradiças, que ela consegue se desdobrar e ela fica com um total de 1 metro de comprimento depois que ela estiver toda dobrada. As miras de encaixe elas vão ser mais leves e de fácil transporte. Vocês imaginam que uma mira de 4 metros, ela recolhida, ela não passa de 1,5 metro.
Enquanto que as miras de dobradiça são mais resistentes a trabalhos mais intensos e tem uma graduação que possui sempre o mesmo tamanho e sua extensão, facilitando a leitura, uma vez que ela não tem essa característica de ser telescópica, né? Uma parte não entra na outra, ela não depende de um botão de pressão. Então as miras de dobradiça acabam sendo até mais precisas do que a mira telescópica, né? Mas é um transtorno utilizar ela em campo, porque dependendo do tipo de trabalho que a gente vai fazer, levar ela, dobrar, desdobrar, às vezes, pelo menos essa daqui, né, que é uma mira bastante antiga, a dobradiça dela é bem pesada, é um pouco mais inconveniente de utilizar. Mas tem trabalhos que exigem que a mira seja dobradiça, não pode ser mira telescópica. Quanto à graduação da mira, quando a gente está falando de uma mira graduada, há diversos modelos de graduação de mira comum com diferentes tipos de marcações, né, que podem ser tanto centimétricas, a maioria delas, ou até mesmo marcações menores que centímetros. Então aqui no lado esquerdo, a gente percebe nessa figura aqui do lado esquerdo, é um conjunto de várias miras diferentes e cada uma delas com tipos de marcações, tipos de graduações diferentes. Lá no lado direito, em detalhe, eu destaquei 4 modelos diferentes de marcação de mira. A e B, elas são centimétricas. A marcação, a mira tipo C aqui, ela tem marcação a cada 2 milímetros e já tem miras até com marcação de 1 milímetro. Qual que é o problema dessas duas últimas miras, tanto a D quanto a C, para a gente utilizar em nivelamento geométrico com nível óptico? À medida que a mira vai se afastando do nível, ou seja, as distâncias da leitura vão aumentando, essas marcações muito pequenas, de 1 milímetro, por exemplo, elas ficam invisíveis, fica impossível da gente fazer uma leitura nessa mira D aqui a uma determinada distância com o nível. E o mesmo acaba acontecendo aqui com a mira C. Então, em topografia, para nivelamento geométrico, a gente utiliza basicamente esses dois tipos de marcação aqui, da mira A e a mira B, e é baseado nesses dois exemplos que eu vou mostrar para vocês como que a gente faz uma leitura de um plano horizontal estabelecido no nível sobre uma mira dessa. A leitura em uma mira convencional, como essa destacada no lado direito, ela deve ser sempre feita, a leitura dela deve ser sempre lida, né, sempre feita com 4 algarismos, que vão corresponder aos valores do metro, do decímetro, do centímetro e do milímetro. Então, sempre que a gente for ler uma mira, eu sempre vou ter que pensar nesses 4 valores, no metro, no decímetro, no centímetro e no milímetro. A gente tem que fazer a leitura até o milímetro nessas miras. Sendo que o valor deste último, ou seja, do milímetro, ele é obtido por estimativa. E os demais, ou seja, do metro, do decímetro e do centímetro, é feito por leitura direta dos valores indicados na mira. Aqui no lado direito a gente tem um modelo de uma mira comum nos trabalhos de topografia. Ela é graduada em centímetros, que vão ser esses traços claros, né? O fundo da mira é branco, né? Ele é claro, mas eu tenho pintado sobre ela graduações em preto. Cada espaço desse aqui, cada intervalo desse corresponde ao espaço de 1 centímetro. E como que a gente faz a leitura sobre ela? Para exemplificar, eu vou fazer uma marcação aqui com essa linha azul, representando o plano horizontal estabelecido pelo nível. Tenho aqui embaixo um guia de como que a gente faz essa leitura. Vamos começar então pelo metro. Então a gente tem que fazer na ordem: metro, decímetro, centímetro e milímetro, começando pelo metro. A leitura do valor do metro, no caso dessa mira, desse tipo de graduação de mira, ela vai ser obtida através dos algarismos romanos. 1, 2, 3. Percebe que aqui tem um 2 grande em vermelho. E da observação do símbolo, círculos, acima dos números que indicam um decímetro. Perceba que aqui em cima do 9 eu tenho um círculo em vermelho. Esse círculo em vermelho está me indicando que este ponto aqui, na mira, está a 1 metro. Eu tenho um círculo vermelho, então me indica que é 1 metro. 1 metro e o 9 é o decímetro. Então eu estou a 1,90 m nesse círculo vermelho. A partir do 2 romano, daqui para cima na mira,
todos os decímetros vão acompanhar dois círculos vermelhos desse, indicando que acima desse 2 é 2 metros mais o valor do decímetro. Então, no caso da nossa marcação aqui, da nossa leitura, a gente está no valor de 1 metro. Então, a leitura de metro é 1 metro, na nossa leitura. A leitura do decímetro, que seria o segundo valor que a gente tem que ler na mira, ela é realizada através dos algarismos arábicos. 1, 2, 3, etc. Percebam que o mais próximo da nossa linha aqui é o 9. Né? Esse 9 está me indicando o decímetro. Onde é que é o 9 decímetros, ou seja, 1,90 m dessa mira? Ela vai estar aqui ó, na base do 9, na última linha pintada, bem no contraste entre o preto e o branco. Percebam que essa simbologia, este símbolo aqui, ó, ele é diferente em relação aos demais, porque ele está me indicando o fim do 8 decímetros e o início do 9 decímetros, tudo isso dentro do 1 metro. Então, esta linha de contraste me marca o limite do decímetro. Da mesma forma, se a gente for seguir aqui em cima, eu vou ter uma outra marcação como essa, me indicando o fim dos 9 decímetros e começando os 9 decímetros de 1 metro, ou seja, 1,90 m, e começando os 2 metros da mira. Então, no caso da nossa leitura, o 9 decímetros, 1,09 m está marcando aqui no contraste desta marca preta, essa aqui. Então, a gente está dentro dos 9 decímetros. A nossa leitura aqui está a 1 metro e 9 decímetros da base da mira. Continuando o nosso guia, a leitura do centímetro vai ser obtida através da graduação existente na mira. Os traços escuros correspondem ao valor de centímetro ímpar e os traços claros, a área clara, vai corresponder a um valor par. Eu falei para vocês aqui que na base do 9, eu tenho a marcação do início dos 9 decímetros. Então, a partir daqui, começa a contar os centímetros. Então, 9 decímetros e 0 centímetros é aqui na base, nessa marcação diferente. O próximo contraste vai ser o 9 decímetros e 1 centímetro. Aqui, deixa eu desenhar para vocês. Então, aqui no contraste entre a linha, a marcação preta, a pintura preta e o fundo branco, a gente tem o 1 centímetro. No próximo contraste, 2. No próximo, 3. No próximo, 4. E no próximo, 5 centímetros. Percebam também ó, que o símbolo onde passa dos 5 centímetros, a marcação, o tipo de pintura mudou. Me indicando que eu estou aqui nos 5 centímetros. E assim segue. Aqui 6, aqui 7, aqui 8, aqui 9 e chegamos lá novamente nos 2 metros. Então, contando o número de centímetros, deixa eu dar uma limpada nessas minhas riscaceiras. Então, na nossa linha aqui do plano horizontal, contando lá de baixo, então aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, ou seja, o número de centímetros são 4. Ou seja, 4 centímetros. Nossa leitura nessa marca aqui vai dar 1 metro, 9 decímetros, 4 centímetros. Está faltando quem? O milímetro. Vamos lá no nosso guia. A leitura do milímetro ela é estimada visualmente. Então, visualmente, eu vou pegar esse último centímetro e vou dividir, né, visualmente, em 10 partes. E vou contar o número de partes. Onde está? Se está para cima ou se está para baixo. Contar o número de partes na imaginação da posição do meu plano horizontal, do meu fio médio aqui, em relação ao contraste máximo e mínimo. Não vamos esquecer, gente, que o nível óptico ele vai ampliar várias vezes a imagem dessa mira, então não necessariamente a gente vai ver ela tão distante como a gente está vendo aqui. Tá? Eu estimo que aqui, eu visualizo aqui, que a gente está mais ou menos na metade do caminho, né? Bem no meio do caminho. Então, o contraste é o limite
do 0 milímetro, e lá está o 10 milímetros no próximo contraste, aqui no meio eu vou ter um total de 5 milímetros. Então, essa leitura especificamente, ela vai ficar com esse valor, 1 metro, 9 decímetros, 4 centímetros, 5 milímetros, 1,945, essa vai ser a distância vertical, que separa o plano divisado estabelecido pelo nível, né, da base da mira, que é o ponto onde ela vai estar apoiada. Um outro exemplo agora numa situação um pouco mais real, para a gente entender o problema que é fazer leitura de mira, que não é tão simples quanto ler um escalímetro, por exemplo. Aqui no lado esquerdo eu tenho uma imagem de uma mira toda estendida, com o comprimento total dela, ela tem 4 metros. Né? A marcação, o tipo de graduação dessa mira é um pouquinho diferente da que a gente viu anteriormente. Então, se a gente for dividir essa imagem da mira, eu tenho aqui a marcação dos 4 metros, que percebam que é exatamente onde ela muda a pintura, né? A cor da pintura. Nesse caso aqui, no primeiro metro ela está em preto, o segundo metro ela está em vermelho, o terceiro metro ela está em preto novamente, e o quarto metro ela está em vermelho. Quando a gente olha lá pelo nível, a gente vê, pela luneta do nível, né? Esse nível vai ampliar várias vezes, 20 vezes, 15, 16 vezes a imagem da mira. A gente vai ver só um pedacinho dessa mira, a gente não vai conseguir contar desde baixo o valor da distância vertical. Então é como se a gente estivesse vendo um trecho muito pequenininho dessa mira. Então não vou conseguir contar, no caso se a minha visada der mais ou menos nessa região aqui, que eu estou mostrando em detalhe agora nessa segunda imagem, eu não consigo contar desde lá de baixo quantos metros tem. Então na própria visão do nível, da luneta, eu já tenho que determinar a quantos metros de altura está aquela linha divisada. E aqui eu já mostrei para vocês, marquei para vocês, nesse tipo de marcação de mira, essa mira a gente chama mira em E, porque elas têm esses E's invertidos, né? Um E para a esquerda, um E para a direita, marcando a cada 5 centímetros esses E's. E a nossa visão lá pelo nível, né, pela luneta do nível, vai ser algo como isso que está grifado aqui no lado direito, essa fotografia aqui no lado direito. Eu vejo a mira lá de fundo e depois eu vou gravar um vídeo mostrando como que a gente vai instalar o nível, como que a gente vai utilizar o nível, como que a gente foca a mira, como que a gente foca os fios estadimétricos. Quero mostrar para vocês quem são os fios estadimétricos. Os fios estadimétricos, eles estão no nível, né, e eles são projetados na mira, e é a leitura, a projeção desse fio estadimétrico lá na mira que a gente vai fazer a leitura da distância vertical, a leitura na mira. Talvez nessa fotografia vocês não estejam vendo bem. Eu vou destacar agora com uma cor amarela que vocês vão ver bem esses fios estadimétricos. Então, para onde apontar o nível, esses fios estadimétricos vão estar juntos. É uma marcação que está junto ao próprio nível. Esses fios eles têm um nome, né? O fio do meio, que é o que marca o plano horizontal estabelecido pelo nível, é o que a gente chama de fio médio. Para calcular desnível, calcular cota, a gente sempre vai utilizar o fio médio. Mas tem esses dois fios menores, que é o fio superior e o fio inferior, que a gente pode utilizar também em nivelamento geométrico, uma vez que a gente pode calcular a distância com esses fios. Mas por enquanto vamos fazer a leitura só do fio médio. Essa mesma imagem coloquei agora em detalhe, um pouquinho maior, para a gente tentar fazer a leitura do fio médio sobre a mira. Como acredito que muita gente está vendo para o celular, talvez não enxergue ali a projeção do fio médio, eu coloquei com linhas por cima para destacar um pouquinho melhor. Vamos lá, gente. Então vamos fazer a leitura daquela linha divisada. Começamos lá pelo metro, decímetro, metro, né? Depois decímetro, depois centímetro e por último o milímetro. Vamos começar com o metro. Essa mira é um pouquinho diferente da primeira, né? A primeira eu tinha os algarismos romanos marcando cada um dos metros. E a partir lá do primeiro metro a gente tinha círculos vermelhos me indicando sobre o decímetro que eu estava vendo uma posição de 1 metro. Essa mira, esse tipo de mira em E, essa pelo menos que eu estou mostrando para vocês, ela tem 2 algarismos arábicos me indicando o primeiro algarismo o metro e o segundo algarismo o decímetro.
Então, o nosso fio médio aqui, nessa linha divisada, de cara eu já sei que eu estou a 1 metro de altura em relação à base da mira e 9 decímetros, né? 1 metro e 9 decímetros. O 1,90 da mira, ele vai estar exatamente nesse contraste aqui, ó, dessa linha vermelha, desse I invertido. No contraste entre o vermelho e o branco, a gente vai ter 1,90. Perceba que um pouquinho mais acima eu já tenho o 2,0, ou seja, 2 metros e 0 decímetros, que vai estar também ali no contraste entre a marcação vermelha e o fundo branco da mira. O nosso fio médio está em quantos metros em relação à base da mira? Então, 1 metro. Estou aqui, ó, 1 metro. Então, nossa leitura começa pelo 1 metro, 1 metro. Quantos decímetros? O segundo algarismo arábico me indica o decímetro. Então, eu sei que a nossa leitura do fio médio ele vai estar nos 9 decímetros. Quantos centímetros? Agora a gente vai contar. 1,90 ele está na base do algarismo aqui. Então está nesse I invertido no contraste entre branco e preto. Então 1,90, 1,91, 1,92, 1,93, 1,94, 1,95. O 1,95 ele vai ficar exatamente na base do outro E, do E invertido. Não, do E correto nesse caso, né? Então aqui marca o 1,95. E seguimos, cada marcação tem centímetro, né? 1,96, 1,97, 1,98, 1,99. Lá na base do 2,0 a gente tem o 2 metros. Então, o nosso fio médio, ele está a 1,50, a 6, né? 6 centímetros. É isso mesmo, 6 centímetros. E agora faltou o milímetro. O milímetro, visualmente, a gente vai dividir o espaço de 1 centímetro que tem lá, divide em 10 partes iguais, conta quantas partes está para cima da linha de contraste. Percebam que o fio médio ele dá um pouco abaixo ainda do contraste para o próximo centímetro, então ele não chegou no 10º milímetro lá, e sim está com 9 milímetros. Então a nossa leitura de mira do fio médio nesta linha divisada ficaria 1,969, ou seja, 1 metro, 9 decímetros, 6 centímetros e 9 milímetros, que é a distância vertical que separa o nosso fio médio da base da mira, ou do ponto da onde ela está apoiada. E aqui o último exemplo, para a gente exercitar com aquele outro modelo de pintura de mira, né? Novamente, está ali os nossos fios estadimétricos, o fio médio superior e inferior, projetado sobre uma mira daquela com algarismos romanos. Vamos começar pelo metro. Vamos fazer a leitura lá do metro, decímetro, centímetro e do milímetro. Para facilitar para vocês, eu vou ressaltar aqui os fios estadimétricos também, com linhas pretas. Quanto que é um metro, gente? Essa de algarismos romanos, vocês lembram? O círculo vermelho sobre o decímetro vai me indicar 1 metro. Então, o nosso fio médio está a 1 metro de altura, pelo menos. Nosso fio médio, lendo, está em 1 metro. O decímetro. O decímetro, nesta mira aqui, ela é indicada pelo algarismo arábico. Então, percebe que o nosso fio médio, ele está aqui, ó, acima do 4 e abaixo do 5. O 4 decímetros, o início dele é no contraste entre a marcação preta e o fundo branco. Os 5 centímetros, os 5 decímetros também, está aqui, ó, entre o contraste entre o preto e o branco. Então, o nosso fio médio vai estar a 4 decímetros, 1 metro, 4 decímetros. Quantos centímetros? Vamos contar, né? Então, a gente sabe que aqui na base do 4, bem no contraste entre o preto e o branco, eu tenho o 4 decímetros e 0 centímetros. Então, vamos contar agora o número de centímetros. Aqui está o 1, 2, 3, 4, 5, na base daquela pintura que é diferente, 6, 7 e aqui no contraste 8. Ou seja, a gente tem no nosso fio médio 8 centímetros, 1 metro, 4 decímetros, 8 centímetros. E por último, o milímetro, a gente vai estimar ali visualmente,
Eu percebo que o fio estadiométrico está um pouquinho acima, né? Ele está levemente acima da linha de contraste, tanto que a gente vê uma faixinha branca entre o fio estadiométrico e o limite do centímetro pintado em preto. Então eu estou vendo que tem pelo menos aqui 1 milímetro aqui para cima. Então a leitura do milímetro ficaria em 1 milímetro. 1 metro, 4 decímetros. 8 centímetros, 1 milímetro. 1,481 vai ser a distância vertical que vai separar o plano horizontal estabelecido pelo nível e o ponto sobre o qual esta mira está apoiada. Certo, gente? Qualquer dúvida, pode mandar e-mail para mim ou para o professor Dalton. Um grande abraço e até a próxima.